história de vida é do Arthur Felizardo. Arthur é um homem pardo, seu cabelo é curto e escuro e tem uma barba com cavanhaque. Ele está sentado, vestido com uma jaqueta preta por cima de uma camisa marrom. Atrás do Arthur há uma pilastra branca e várias árvores em volta. Fim da descrição. Qual é o seu nome? Arthur Felizardo. Onde você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro e moro na comunidade dos Prazeres, que fica em Santa Teresa. Em que data você nasceu, Arthur? 21 de setembro de 1997. E quem cuidou de você na infância? A minha mãe, eu não tive contato com meu pai. Ele, se eu não me engano, ele se afastou quando eu tinha basicamente 3 meses de idade. E aí, desde então, minha mãe, com o apoio dos meus avós maternos. E quais eram os costumes da sua casa na infância? Algo muito marcante na minha casa sempre foi o futebol. A minha casa é uma casa vascaína e isso sempre foi muito marcante assim, na minha infância. O meu avô passou isso para todas as gerações, todo mundo que veio da minha casa é vascaíno. E a relação com o esporte, né? O esporte sempre foi transformador, sempre foi um ponto de inclusão. Então a relação com qualquer esporte sempre foi muito próxima, em especial o futebol, por conta do legado que meu avô sempre passou. E você gostava de ouvir histórias quando era criança? Sim, a gente ouvia bastante. Principalmente do meu avô, que sempre é uma pessoa que sempre gostou muito de contar histórias, mas tem outras pessoas muito marcantes no território que estiveram presentes nesse processo de criação, né? Porque eu vejo isso no território. Você não é só criado pela sua mãe, você é criado pelas lideranças, você é criado pelos professores, os instrutores que ministram qualquer tipo de oficina. Então, eu vejo que você vai pegando um pouco dessas histórias e vai montando a sua. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Na verdade, eu tenho alguns irmãos por parte de pai, mas a única que eu tive contato é uma irmã que não considera o meu pai. Ela tem uma outra pessoa no qual ela tem uma relação desde muito nova, e ela tem uma história muito parecida com a minha, e a gente tem uma boa relação. E o que você mais gostava de fazer quando era criança? O que eu mais gostava de fazer era jogar futebol. Sempre gostei muito de jogar bola, jogava em tudo quanto é lugar, e até onde minha mãe deixava também, né? Porque tinha essa relação de circulação, porque mãe solteira, né? Se cobra muito pro filho ter uma educação, não se envolver com qualquer questão que seja negativa. Então, ela tinha uma proteção muito grande. Tem uma proteção muito grande, apesar da idade. E o que você queria ser quando crescesse? Cara, eu não tinha muitas aspirações, assim. Minha mãe sempre falou que, assim, eu quero que você seja um cara de bem. Então, eu não tinha muito essa pretensão, não tinha um sonho de fazer uma faculdade específica. Eu enxergava muito, e aí era uma cultura, ainda uma cultura dos territórios, acreditarem que, por exemplo, terminou o ensino médio e acabou os estudos. Eu tinha um pouco dessa visão. Então, para mim, eu queria muito conseguir chegar ao ensino médio, e queria, em algum momento, fazer uma faculdade, mas não sabia qual era, mas era muito mais porque era um objetivo da minha mãe. A minha mãe, ela perdeu a visão no momento que ela estava para entrar numa faculdade. E aí a vida dela mudou bastante. Então ela teve esse sonho interrompido e depois me teve, aí não conseguiu dar continuidade também. Então ela queria ter entrado numa faculdade. Então eu quis muito por um sonho dela, mas não sabia qual caminho ingressar. Então a minha vontade era, de fato, ser um cara de bem, como minha mãe sempre sonhou, e melhorar a situação da minha família. Assim, eu queria entregar para quem está vindo depois de mim uma situação melhor do que eu encontrei. E você fez curso depois da escola? Sim, fiz curso. Me formei em gestão comercial e depois eu fiz uma pós em gestão estratégica de projetos, que foi muito além do que eu imaginava. Eu imaginava que, de fato, era concluir o ensino médio, que foi até um desafio, porque eu acabei reprovando o primeiro ano do ensino médio, e isso acabou me frustrando um pouco, no sentido de
poxa, eu queria só aquilo e não estava dando conta daquilo. E aí chega um momento também que a idade vai sendo elevada e você vai pensando sobre, cara, será que estudar mesmo é para mim? Será até onde eu consigo estudar? Porque a cobrança por trabalho, por geração de renda, bate muito cedo, você morando numa comunidade. Então você fica pensando, será que eu vou largar os estudos para poder trabalhar? E isso é uma realidade, mas para quem pode, e aí eu vejo que eu estava numa família que tinha uma estrutura que não era das melhores, mas que me permitia continuar estudando um pouco mais. Claro que eu tinha que estar fazendo algum complemento para ajudar na renda de casa, mas eu pude continuar na escola e aí desde então foquei em estudar e poder tá concluindo o ensino médio e posteriormente as faculdades. E como que foi essa experiência na escola? A experiência na escola foi por um momento muito boa. Eu lembro de quando eu era do ensino fundamental, eu era um bom aluno, gostava muito de estudar, tinham boas notas, mas aí tiveram alguns episódios, eu sofri bullying, eu sofri algumas ameaças que me fizeram perder um pouco o prazer da escola. E eu tinha na minha cabeça que eu sempre tive que me virar, então eu não conseguia trazer alguns pontos para minha família, mas aquilo foi minando o meu interesse nos estudos. E aí, até um momento que ficou um pouco mais agressivo, e eram algumas pessoas que tinham um envolvimento com tráfico, então eu ficava meio receoso de falar qualquer tipo de coisa do que acontecia, mas aí chegou um momento que de fato incomodou, e aí eu consegui abrir para minha mãe, aí a gente trocou de escola, mas a minha relação com a escola nunca mais foi a mesma, assim, eu sempre tive... Eu falo que depois que eu tive essa experiência negativa na escola, eu fiquei com algum tipo de déficit, alguma coisa que hoje eu não consigo ter a mesma concentração que eu tinha. Mas aí eu me mantive, consegui terminar o ensino fundamental numa outra escola, ingressei no ensino médio e depois aí que eu comecei a ter um contato, não como era, mas melhor com o estudo. Que eu comecei a estudar o que eu queria. Na escola eu estudava o que era preciso para passar, então não fazia sentido para mim, eu não via por que me dedicar. Então eu comecei no ensino superior, enxergar possibilidades, enxergar aonde que eu poderia me colocar e o que seria interessante para mim. Então isso me trouxe um prazer. Então ter feito uma faculdade, ter feito depois uma especialização foi legal por eu ter podido escolher isso. E nessas escolas, assim, talvez na primeira infância, teve algum professor que te marcou? Pô, tiveram vários, assim. Tem professores... Eu acho que, assim, tem professores que chegam até antes da escola, né? Acho que quando eu penso em professor, eu penso no Orlando, que, assim, é um professor que primeiro me ensinou a jogar futebol nesse local aqui onde nós estamos, né, que é o Casarão. Tudo começou porque criança é travessa, assim, eu, o filho dele e algumas crianças próximas a onde a gente mora. A gente ficava jogando bola e batia na porta do vizinho e tal, e gerava aquele desconforto. Ele falou, cara, preciso fazer alguma coisa para essas crianças. E aí ele trouxe a gente para um espaço para a gente poder jogar. E primeiro ele me ensinou a jogar futebol, e depois ele me ensinou várias questões da minha vida, assim. Eu sou uma pessoa que não tive figuras masculinas, grandes figuras masculinas na minha vida, e ele foi uma das principais, junto com meu avô. Então, quando eu penso em professor, eu penso nele, assim, que não era um professor academicamente, mas em questões pessoais, ele me ensinou muito. E na escola, tiveram alguns marcantes, assim, tanto para o lado negativo, tanto professores que duvidaram em algum momento do potencial que eu e alguns colegas meus tinham na época, tanto outros que inspiraram e falavam que acreditavam mesmo. Então, acho que o professor tem um papel muito importante. E semana passada eu encontrei com um professor que esteve comigo em 2 anos da minha vida no ensino médio. Eu estava no mercado e ele me encostou assim, a gente conversou um pouco. E aí eu acho que foi bem legal, porque eu tive uma oportunidade de agradecer ele. Depois de alguns anos, ele esteve comigo num ano que eu acho que era um ano mais travesso, talvez. Foi um ano que eu repeti.
E depois ele esteve num outro ano que eu fui aprovado, e aí a gente conversou um pouco de como aquilo que ele falou ali bateu em mim em um tempo depois, né? Que tem a questão do amadurecimento, do entendimento. Então hoje eu entendo tudo que ele falava naquele momento, mas naquele exato momento eu não dava a real importância. Então acho que o professor ele constrói muito o nosso lado profissional, mas principalmente o pessoal. Eu acho que o pessoal está sempre na frente e às vezes aquilo que ele falou vai bater em algum momento na vida de cada um. Então acho que o professor, assim, são vários. É até injusto citar algum nome e deixar alguns outros de fora, mas foi muito importante. E fora os professores que eu tive também, enquanto eu estive jogando futebol, que também me ensinaram muito. E eu acho que o esporte é uma ferramenta muito importante de ensino. E tem mais alguma coisa da sua infância que você lembra, que você gostaria de contar? Cara, eu tive a questão da minha mãe, né? Ela ter perdido a visão muito cedo. Ela perdeu a visão, eu tinha 7 anos. Então mudou muito minha infância, né? Eu tive que sempre que amadurecer um pouco antes para poder ajudá-la. Então eu vejo que eu não sinto falta de nada, não foi algo que assim, eu perdi parte da minha infância, não. Eu acho que me ajudou a ter maturidade, me ajudou a ser uma pessoa diferente o que aconteceu com ela. Então, eu vejo que isso foi muito marcante na minha infância, né? Eu ter que começar a tomar decisões sozinhos, acho que foi muito importante para eu poder seguir e para poder ajudá-la também. E agora entrando na adolescência, você era de sair muito? Você lembra como era sair com seus amigos? Então, no começo da adolescência, assim, quando todo mundo já saía, minha mãe não deixava. Ela tinha um receio muito grande de eu frequentar qualquer espaço. Ela tinha muitos medos e hoje eu super entendo, mas na época isso me chateava bastante, não poder estar com meus amigos. E minha mãe achava, ela de fato ainda não entendia como ela tinha me criado e como a vida tinha me moldado, que desde muito cedo foi me pedido ter maturidade e ela ainda não conseguia me ver dessa forma, ela ainda achava que eu era muito imaturo. Então ela tinha muitos receios de qualquer proposta que pudesse ser oferecida. Então ela tentou me segurar ao máximo, né, para poder sair, para poder me relacionar com outras pessoas. Mas com o passar do tempo eu comecei a ter mais autonomia, comecei a ter um pouco mais de liberdade, ela começou a acreditar um pouco mais em mim. E aí eu sempre gostei de sair, assim, eu sempre saí muito por conta da questão do próprio esporte, que tem uma cultura de, tem um jogo, mas depois vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, qualquer movimento nesse sentido. E sempre gostei muito de pagode, de música, que isso também acaba sendo um estimulador para você poder sair mais, poder estar ocupando outros espaços. E tem a questão da praia, que minha mãe tinha muito medo. E aí, por muito tempo, fui à praia escondido, porque ela achava que poderia acontecer N situações. E aí eu comecei a ir para a praia escondida, até que ela começou a achar que eu poderia eu poderia ir normalmente. E aí foi sempre muito próximo. Então, eu destacaria um samba, uma praia e o esporte como fatores principais para eu poder sair e sair até hoje. E você lembra de aventuras que você viveu nessa época? Eu sempre fui um cara um pouco mais tranquilo, assim, eu não lembro muito de aventuras. Eu tenho alguns traumas, assim, dessa época, no sentido de que a comunidade onde eu moro não tinha polícia pacificadora, e com isso ela sofria com várias operações e não tinha hora nem uma causa para acontecer. Então já tive vários momentos que eu precisei sair correndo, meio de tiroteio para casa, enquanto eu jogava bola, estava com meus amigos. Então isso foi um pouco traumatizante. Então assim, eu tive um contato com algumas pessoas que vieram dos Estados Unidos, e aí eles têm uma visão do helicóptero, e aí apareceu um helicóptero no dia que a gente estava conversando. E eles acham até interessante o helicóptero, só que pra gente o helicóptero
pelo menos para mim, é algo aterrorizante, assim. Eu tenho uma visão muito ruim de helicóptero, porque era uma das formas como uma polícia entrava no território com um helicóptero. Então, quando eu ouço, assim, até hoje, às vezes dá um arrepio, mas muito por conta dessa questão da infância. Hoje a comunidade está numa outra situação, não tem mais as operações como antigamente, com a frequência que tinha antigamente. Então, hoje, não sinto tanto os medos que eu tinha quando era um pouco mais adolescente. Mas a questão de travessura, eu acho que sempre fui um cara um pouco mais tranquilo. Acho que o mais arriscado que eu fazia era mesmo ir à praia escondido quando minha mãe ainda não me dava autorização. Você lembra ou tem algum aprendizado que você teve nessa época da adolescência, infância, que você carrega até hoje? Então, acho que o maior aprendizado é, de fato, ouvir e respeitar quem veio antes de você, assim. Tem várias falas que são muito duras e no momento que você é adolescente, que você não quer ouvir, que você acha que você sabe tudo, mas que são extremamente importantes para a sua construção. Eu acho que é fundamental essas pessoas falarem se darem esses conselhos que vão ajudar na sua trajetória, assim. Vai doer, mas vai doer para o seu crescimento. Então eu vejo que os professores que eu tive, a minha família, as pessoas, as lideranças do território, elas falaram coisas que naquele momento talvez eu não tenha gostado, mas que são muito importantes. Então hoje eu vejo isso, hoje eu olho com muito mais carinho a essas falas, principalmente de pessoas que hoje não estão mais aqui. Então como é rico a gente poder ter esses aprendizados no dia a dia. Então se hoje elas não estão aqui, ou se hoje elas estão aqui, é importante que a gente ouça bem, ouça com respeito, porque em algum momento eles não estarão e a gente vai precisar replicar isso para outras gerações. Você comentou um pouquinho do lugar que você mora, mas eu acho que você não falou o nome. Sim. Onde é? Então, eu moro no Morro dos Prazeres há 25 anos, que é uma comunidade que fica em Santa Teresa, próxima à região da Zona Sul e próxima do centro do Rio de Janeiro. Então você nunca se mudou, né? Nunca. E você é casado, Arthur? Não, atualmente eu estou namorando. E você tem filhos? Não, ainda não, mas é uma questão de tempo. Você lembra como foi seu primeiro trabalho? Lembro. Eu lembro que tiveram várias situações de trabalho, assim. O emprego chegou um pouco depois, mas o trabalho começou um pouco mais cedo. A partir dos 14 anos eu já fazia atividades que geravam algum tipo de renda dentro do território. Então eu já participei de projetos que tinham alguma bolsa, como reciclação, que era um projeto de reciclagem que tinha na comunidade. Tinha outro projeto que se chamava Santa Prazeres Tour, que era um projeto de turismo, que aí a comunidade recebia grupos de turismo e a gente fazia um tour explicando coisas da comunidade, curiosidades. Então era um projeto que também tinha uma bolsa que eu pude tá ingressando. E aí logo alguns anos depois, eu tive a primeira experiência de emprego formal, que foi após o programa Jovens Construtores, que foi uma experiência como jovem aprendiz na empresa Ipiranga, que eu atuava como assistente administrativo. Foi uma experiência muito rica de aprendizados, assim, era uma grande empresa, na qual eu tinha uma supervisão que me ajudava muito, e eu acho que isso fez muita diferença. Eu tinha uma cobrança que às vezes eu enxergava que era excessiva, então tinha esse lado também negativo, mas que, de certa forma, me ajudou a ter um amadurecimento também nesse ambiente formal, visto que eu já tinha experiência, só que no âmbito informal. Então as relações são diferentes. Então foi legal poder ter essa experiência para poder ingressar no mercado de trabalho. E como que você se encontrou com o SEDAPS? Então, o meu encontro com o SEDAPS ocorre porque eu já tinha me encontrado com as lideranças do território. Então, eu já fazia parte de projetos que aconteciam e o SEDAPS ele tem na sua essência, né, de valorizar as lideranças que já atuam nos seus territórios. Então, o SEDAPS, quando ele entrou com o programa Jovens Construtores aqui, ele entrou através do PROA, que era um grupo que eu já conhecia há muito tempo, a Cris, Genival, Orlando, Charles,
são lideranças muito importantes no território. Então, me foi oferecido como foi oferecido outras oportunidades. E aí eu entrei nesse projeto, que até então para mim era um projeto, né? Como outros que já tinham acontecido. Eu acho que os Prazeres é um lugar muito rico de projetos, mas é necessário também ter algumas continuidades. E esse foi um grande marcante da minha experiência com o CEDAPS e o programa Jovens Construtores. Porque não tem um fim, né? Desde que você queira continuar, eles estarão abertos e vão estar criando oportunidades para você fazer parte dessa rede. Então eu entrei em 2015 e depois eu segui tendo contato com o CEDAPS, estou até hoje tendo contato com o CEDAPS. Então acho que é muito marcante essa questão da continuidade que os projetos geralmente não têm, né? Que é algo tão com início, meio e fim, e o CEDAPS ele fica buscando manter essa chama acesa. E qual você acha que foi a sua contribuição para o CEDAPS nessa relação? Essa é uma pergunta um pouco mais desafiadora, mas eu acho que eu trago muito a vivência, né? Eu acho que foi muito bacana poder pensar ações para o território estando dentro do território. Então, acho que essa vivência de ser nascido e criado aqui nos Prazeres, poder ter várias vivências enquanto jovens e poder estar fazendo um programa formativo para a juventude é muito rico. Então, assim, a gente tem jovens que têm basicamente a minha idade. Então, acho que isso aproxima muito. Eu acho que é uma contribuição importante que eu pude dar junto com os outros profissionais para as ações que o CEDAPS se desenvolve. E você percebeu alguma mudança em você desde que você entrou no CEDAPS? Várias, assim, eu acho que a primeira é a questão da timidez, assim. Eu lembro muito bem quando eu entrei no CEDAPS, o telefone tocava, eu entendia na minha cabeça que era hora de ir no banheiro, beber água, porque a timidez era tão grande que eu não me imaginava falando com outras pessoas. Então, durante um bom tempo, isso foi algo que eu fugi bastante. E eu lembro que o CEDAPS ele tem muitas ações que acontecem fora do escritório. E aí a minha supervisão perguntava assim, Arthur, você deseja ir para o campo para você ver como é que funciona as atividades? E eu sempre falava que não. E isso foi passando um tempo. Eu comecei a ter o interesse de ir para o campo para ver como é que era. E aí comecei a ir, muito numa pegada de ir só acompanhando. Basicamente não tinha nenhuma fala para o grupo, era muito mais numa pegada de observação. Mas aí, com o passar do tempo, isso foi melhorando, eu fui buscando qualificação também, eu fui tendo a confiança das pessoas que trabalhavam comigo, e isso fez diferença para eu poder estar falando um pouco mais, colocando as minhas ideias, construindo. Ainda tenho timidez, mas eu acredito que hoje já tenha melhorado bastante, muito pela confiança que também foi me dada em todo esse processo. Tem algum momento nessa trajetória, desde que você entrou no CEDAPS, que te marcou? Eu acho que o retorno, assim, tem vários momentos que marcaram muito, mas eu ter ficado um mês, ter trabalhado em outro lugar e depois ter retornado, para mim foi bem marcante. Porque eu achava que, era um mês, eu estive um ano fora, em outro lugar, não vou lembrar mais de mim, porque o mercado de trabalho já estava muito concorrido, e eu falei, cara, não vão lembrar de mim porque eu não tenho grandes qualificações, ainda estava num processo de estar ainda no ensino médio, não tinha noção do que eu poderia fazer depois, então ainda estava com muitas incertezas, então eu enxergava que naquele momento, quando acabava o meu contrato de jovem aprendiz, eu ia ter que ralar bastante para poder conseguir uma outra oportunidade. E aí o CEDAPS se lembrou novamente de mim, então acho que é o primeiro ponto marcante, assim. Mas tem muitos outros pontos, assim. Eu tive uma experiência de poder estar indo para um intercâmbio, conhecendo um outro país, que foi os Estados Unidos, podendo estar trocando com outros jovens, que também era algo que eu nunca imaginava. Eu achava que era muito distante da minha realidade. Então, são dois pontos que são bem marcantes, mas tem vários outros que são muito interessantes, né, ao longo de todos esses 8 anos de contato com o CEDAPS. E teve algum projeto que te marcou? Então, eu gosto muito de dois muito marcantes, do Borel,
que foi a minha primeira edição que eu pude acompanhar, que foi em 2017. E um outro projeto muito marcante foi o No Seja Maré, que foi a nossa primeira entrada numa escola de jovens e adultos. E isso foi muito interessante, porque eu sempre tive uma visão desafiadora da escola, que era um ensino muito engessado, que a gente tinha pouco a contribuir, que a gente não tinha espaço para contribuir. E no momento que a gente conseguiu, enquanto programa Jovens Construtores, entrar numa escola, poder estar fazendo algum movimento de mudança, para mim aquilo ali foi muito interessante. Então, em 2019, nós fizemos essa edição, e eu já fazia parte, né, de uma forma mais ativa da equipe, então é muito marcante a minha relação com todos os jovens daquela edição que aconteceu na Maré. E tem pessoas que você conheceu através dos CEDAPs que te marcaram? Ah, sim. Gostaria de destacar primeiramente a Tamara, que foi a pessoa que foi uma das primeiras pessoas a acreditarem em mim. Ela que me trouxe para o CEDAPs por 2 vezes e atuamos diretamente por um período, até ela ingressar numa outra oportunidade. Mas, assim, tem várias pessoas que são bem marcantes. A Anne, que foi uma pessoa que eu tive contato em 2015, num papel, e hoje fazer parte da equipe que ela está também é bem marcante. O Juliano, né, que nós chamamos de Juba, porque foi o meu oficineiro aqui nos Prazeres, e depois a gente fez parte da mesma equipe. Eu falo também com muito carinho com a Malu, que é uma pessoa que ela me ajudou a construir meu primeiro currículo, e depois disso a gente conseguiu uma oportunidade de emprego para mim. E hoje, assim, a equipe que eu trabalho diretamente, que é a Andréia, a Tati, o Juba, a Anne, a Mel, que tem um papel também muito importante. Assim, a Mel, que é a coordenadora do programa Jovens Construtores, que é uma pessoa que sempre acreditou muito em mim também e me deu muita coragem. Assim, eu acho que ela tem falas muito assertivas, que entra naquela questão que eu citei anteriormente sobre amadurecimento. Tem horas que você não entende o que ela está falando, mas que em algum momento aquilo vai bater. E Socorro e Kátia, que assim, acho que não tem como fugir disso, assim, são pessoas muito sábias. Então, quando eu tenho uma oportunidade para falar com elas, às vezes são 10 minutos que eu tenho para falar com elas, mas são 6 meses para digerir tudo que é falado, assim, tem muita coisa ali, muita coisa potente. Então, acho que é um privilégio muito grande estar no CEDAPs, assim, é até injusto deixar alguns outros nomes, mas é um lugar que as pessoas acreditam muito nas pessoas, e isso é muito importante. E como você acha que o seu trabalho no CEDAPs impacta na promoção da saúde? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente poder olhar com muito respeito, muito cuidado para a juventude. Eu acho que a gente trabalha com uma juventude que tem um acesso a vários direitos negados. Então, a gente poder... seria muito legal poder solucionar todos os problemas, mas a gente não tem essa fórmula mágica, mas está podendo construir ações, projetos, iniciativas que amenizam um pouco desses desafios é muito interessante. E ver uma galera que, de fato, é desacreditada por vários fatores, começar a se enxergar de uma outra maneira também. Então, eu acho que a promoção da saúde é muito ampla, mas é muito importante a gente estar fazendo ações para garantir, de fato, ela. E o público que a gente trabalha, né, que são jovens de extrema vulnerabilidade, necessita muito dessas ações. E é muito legal ver que depois que a gente cria alguns movimentos, como eles se sentem fortalecidos e conseguem avançar e construir junto com a gente também. Então, eu acho que isso é muito gratificante, poder estar fazendo algo que tem sentido e algo que eu sempre me questionei, assim, eu não me vejo fazendo algo que não tenha sentido. E o sentido que o CEDAPs tem é um sentido que eu gosto muito e eu acho muito importante. Qual você acredita que é o legado do CEDAPs na sua vida? Eu acho que é muito difícil separar a vida com CEDAPs e sem CEDAPs, assim. O que eu sou hoje como pessoa também tem muitos pontos que o CEDAPs tem como essência, assim. Eu acho que o CEDAPs, ele me traz um legado de acreditar nas pessoas, assim. Eu fui acreditado pelo CEDAPs no momento que eu achava que eu não tinha potencial. E hoje a gente se deparando com um mundo tão complexo como a gente está, é difícil acreditar.
Então, acho que o CEDAPS traz esse primeiro legado no momento de acreditar. Acreditar que é possível, acreditar que a gente pode fazer diferença, acreditar que as coisas estão desafiadoras de fato, mas que tem espaço para a gente poder estar fazendo alguma coisa que amenize a realidade do outro. Então, tá nos territórios onde as pessoas não querem estar, o CEDAPS busca estar. O CEDAPS busca estar dentro das comunidades. O CEDAPS, ele muitas das vezes, ele não quer ser o protagonista. Ele quer trazer o protagonismo para essas lideranças, para esses territórios. Então, acho que é um legado muito importante. A gente entender que a gente pode avançar sem ser o protagonista. Então, acho que isso é bem legal. E qual o seu legado para o CEDAPS? Nossa, é desafiador. Assim, eu acho difícil essa pergunta, porque, de fato, eu não consigo me ver de uma forma como talvez as outras pessoas vejam, mas eu vejo que tá no CEDAPS é uma oportunidade muito bacana de você poder colocar suas ideias. As outras experiências que eu tive, eu tive pouca gerência, eu tive pouco espaço para poder contribuir. Então, eu vejo o CEDAPS com espaço para você trazer a sua essência. Então, eu acho que eu pude colocar o que eu penso, o que eu sou em várias iniciativas. Então, talvez se eu pudesse falar algo que eu poderia deixar de legado, é um pouco do que eu sou, do que eu acredito, em algumas ações que eu pude participar. E como você se vê hoje em dia? Como você descreveria a pessoa que você é agora? Eu me vejo hoje uma pessoa muito mais amadurecida, mais confiante, com mais energia do que alguns anos atrás. Eu me vejo sedento de estar construindo, de estar buscando informação, qualificação, de poder estar entrando em alguns outros espaços com o CEDAPS e sem o CEDAPS. Então eu me vejo muito no início. Eu vejo que eu tenho uma bagagem de tudo que eu já passei, mas eu ainda acho que eu estou no início. Eu acho que eu ainda posso construir muita coisa, eu posso estar participando de várias iniciativas, mas com essa questão do amadurecimento de todos os processos. Eu acho que eu tive muitas experiências com os erros que eu tive ao longo do processo. Eu sei que eu vou continuar errando, mas eu me sinto hoje um pouco mais preparado do que já estive algum tempo atrás. E quais são seus planos para o futuro? Então, eu acho que o meu maior plano para o futuro é ser pai. Eu acho que é algo que sempre esteve muito presente nos meus pensamentos. Eu penso muito em construir uma família, penso em me casar, penso em algum momento também sair fisicamente do território, tá morando em algum outro lugar, mas continuar tendo contato com aqui, porque eu acho que aqui, de fato, vai ser sempre um lugar que eu vou ter sempre um carinho, um respeito muito grande. Então, são coisas que eu penso, assim, eu penso em continuar estudando. Hoje eu não sei o que, porque faz pouco tempo que eu concluí a minha especialização, mas eu pretendo continuar nessa pegada. Faz muito sentido para mim tá trabalhando com projetos, programas sociais, então é algo que eu tenho um apego muito grande e que fazendo uma projeção é algo que eu não quero abrir mão. Agora, se caminhando para as perguntas finais, o que você achou de contar sua história hoje? Eu achei muito legal assim a gente ter um espaço para poder refletir sobre pontos que foram importantes nessa trajetória. Só que no dia a dia você acaba naturalizando, não parando para analisar o que aconteceu. E muito do que aconteceu no passado são respostas para o que você faz hoje. Então acho que isso foi bem marcante assim, de poder ter feito essa reflexão. Confesso que eu estava um pouco tenso, mas foi bem legal poder analisar esses pontos do passado e poder fazer uma análise desse eu presente, né? Que tem muito do que foi passado. E tem mais alguma coisa que você gostaria de contar? Não, eu acho que a gente passou pelos principais pontos, assim.
Eu acho que foi bem legal a experiência. É claro que quando sair daqui a gente vai ficar pensando em vários outros pontos que poderiam ser abordados, mas eu acho que é legal a gente estar aqui e poder estar construindo essa história. Me sinto muito privilegiado de poder estar fazendo parte dessa história do CEDAPS que é tão rica. Então, é isso assim que eu vejo todo esse movimento que é tão importante.